Fala pessoal, vamos então aqui retornar aos tutoriais aí sobre Home Assistant. E pessoal, já lembrando que o vídeo ficou um pouco grande, até porque não tinha como, e eu sempre faço todos os tópicos aí na descrição para vocês irem às vezes no local específico que vocês já estejam procurando alguma coisa a respeito, tá bom? E não se esqueçam, deixa o seu like se gostou, e se é a primeira vez que está aqui no canal, já pense em se inscrever para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E hoje eu vou explicar para vocês algo que eu vejo aí muita gente me perguntando, que seria a utilização de dispositivos Zigbee ali dentro do sistema. Então é o seguinte, primeiramente eu queria falar para vocês que no Home Assistant existem várias formas de utilização de dispositivos Zigbee nele. E aí eu vejo três, que seriam o ZHA, que ele é desenvolvido ali dentro do próprio Home Assistant. Tem também o Tasmota, né, que dá para ser utilizado ali num hub da Sonoff. E por último é o Zigbee 2MQTT, né, Zigbee 2MQTT, que é o que eu vou mostrar para vocês aí nesse vídeo. Os outros dois têm muita compatibilidade também, tá? Mas eu fiz a escolha pelo Zigbee 2MQTT porque eu fiz uma pesquisa e eu verifiquei que ele tinha mais compatibilidades com dispositivos do que os outros dois. E como aqui no canal eu testo muitos dispositivos Zigbee, então, no meu caso, ele acaba sendo até melhor por isso, porque como eu recebo um produto novo, eu já sei aí que em pouco tempo ele vai passar a ter compatibilidade ali com o Zigbee 2MQTT, tá bom, gente? Mas então, quais são as vantagens aí da gente usar o Zigbee no Home Assistant? Primeiramente, o próprio sistema como um todo, ele já tem a vantagem de ter todo o processamento local. Então você não fica dependente da internet para que tenha esse processamento, né, essas rotinas ali entre dispositivos no Home Assistant. Isso já é uma das vantagens do próprio sistema, tá? Eu não vou explicar nesse vídeo o que é o Zigbee, o que ele tem de particularidades, porque eu tenho um vídeo só sobre o Zigbee, que lá eu falo tudo, tá? Eu vou deixar para vocês assistirem aqui nos cards, então vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo. Mas então, o que é o Zigbee 2MQTT? Ele é um sistema open source, tá? Que a comunidade toda ajuda aí no desenvolvimento e até nas compatibilidades de outros produtos. Ele pode funcionar diretamente dentro do Home Assistant ou também fora, porque ele faz a conexão em um servidor do tipo MQTT. Primeiramente, o que eu vou utilizar de hardware para a gente fazer essa conexão dos dispositivos Zigbee ali dentro? Nesse meu caso, eu vou utilizar um adaptador USB. Esse aqui é o 2531, é um dos mais populares. Existem outros adaptadores, por exemplo, o 2652, tem o Combi, eles são bem conhecidos aí, só que eles têm um preço muito elevado. O 2531, ele tem a capacidade para até 20 conexões simultâneas. Só que aí você vai me perguntar o seguinte, Patrick, eu tenho 40 dispositivos na minha casa, eu não vou conseguir utilizar? Vai sim, porque uma coisa que eu tenho que lembrar para vocês, que o Zigbee tem a particularidade aí que os dispositivos, basicamente, né, quase todos ligados à energia, fazem repetição de sinal. Então você vai poder ter muito mais do que 20 aí na sua casa. Eu, por exemplo, aqui em casa não é tão grande, eu tenho mais ou menos aí 70 dispositivos Zigbee conectados nesse aqui, tá? Eu utilizo o 2531 tranquilamente. Antes de novembro do ano passado, ele tinha um firmware que já era utilizado há muitos anos, e eu vou confessar para vocês que eu tinha problema sim, às vezes ele parava de funcionar. Depois de novembro do ano passado foi lançada uma atualização e eu não tenho problemas. Aí é o seguinte, vem algumas dicas que eu vou dar para vocês, porque às vezes eu sei que você pode estar tendo um problema aí, mas que coisa simples. O primeiro ponto é o que eu já falei, tenham dispositivos repetidores de sinal. Até porque, como eu falei, eu tenho 70, mas aqui conectam no máximo aí 10 dispositivos, porque eu tenho muitos repetidores na casa. Outro ponto importante é que você precisa comprar uma extensão USB. Por quê? Se você plugar isso aqui diretamente ou no seu computador, ou no seu Raspberry, ou no seu NUC, qualquer outro lugar que você esteja utilizando o Home Assistant, você precisa
usar uma extensão para que não tenha ali interferência eletromagnética na antena e aí não prejudique seu sinal. Isso é muito recomendado lá na documentação do Zigbee 2MQTT. Outro detalhe, ao comprar uma extensão, tente comprar uma que te dê um ângulo aí para que a antena fique em pé. Por exemplo, esse meu caso aqui, eu uso essa assim, ó. Ela já vem essa base. Esse tipo de antena, ela é chamada de omnidirecional, que ela tem o raio de alcance nos 360 graus e também assim 180 graus. Então por isso que é o ideal que ela fique em pé, tá bom, gente? E aí é o seguinte, eu vou deixar o link para compra na descrição do 2531 sem o firmware e eu vou deixar o link do mesmo 2531 que eu forneço já pronto com o firmware. Vai ser só plugar e já começar a utilizar o Zigbee, tá? Inclusive ele também acompanha aí essa case. Os links estão todos aí na descrição. Mas se você fizer a importação direta, você vai precisar comprar um CC Debugger, né? Que é um dispositivo para que você faça a colocação aí do firmware aqui no Zigbee 2MQTT. Além disso, você precisa de um cabo que é um adaptador aí, é mais para poder fazer aí a conexão, porque no debugger eles são 8 vias também, mas é maior do que a conexão que tem ali no 2531. E além disso, você precisa de um cabo USB para poder também fazer a conexão nele e ligar no PC. Então, vamos lá para o computador, que eu vou mostrar direitinho como que é feito toda essa inclusão do firmware nele e também como que funciona lá no Home Assistant. Então eu já estou aqui no computador. Só lembrando, pessoal, aqui no canal eu tenho review de muitos produtos Zigbee, muitos mesmo, já deve ter praticamente 100 ou até mais vídeos aí sobre isso. Praticamente todos que eu testei aí funcionaram no Zigbee 2MQTT. Então dá uma olhada, entre aí no meu canal, procura Zigbee, que é quase certeza que vai funcionar no Zigbee 2MQTT. Se tiver dúvida, manda no comentário lá, Patrick, esse funciona lá no Zigbee 2MQTT? E eu vou te responder sim ou não, tá bom? Então não tenha dúvidas, dá uma olhada nos meus vídeos que tem muita coisa. Então vamos logo aqui que eu vou explicar para vocês como que a gente faz essa configuração aí. Então aqui, o que eu tenho? O 2531, essa aqui é a versão com antena, tá? Então vale a pena vocês adquirirem esse modelo aqui. Não comprem aquela que não tem antena, porque você vai ter um sinal aí reduzido. Então para a gente fazer essa inclusão do firmware, eu vou seguir o tutorial do próprio site do Zigbee 2MQTT, tá? Aqui ele fala que você precisa aí dos componentes, como eu comentei aí, né, gente? E aqui no Windows você vai fazer a instalação do Smart RF, né? Um software, ele deixa claro que não é a versão 2, tá? Aqui embaixo tem aqui os dois, ó, a V2 e a versão 1. Você vai baixar a versão 1. E para fazer o download aqui no site da Texas, você precisa ter um usuário e senha registrados, mas o software é totalmente gratuito. Continuando aqui no tutorial, você precisa instalar os drives do debugger no Windows, né? Só se for Windows. Então, primeiramente, a gente vai pegar aqui e vai fazer a conexão no debugger. A gente vai encaixar aí o extensor. Ele tem essa conexão aqui de 8 pinos. Ele tem um chanfrado, tá? Que é onde mostra que é a conexão correta. E a outra ponta, a gente vai fazer a conexão no 2531. Nesse meu caso, já tem uma case. Mas se você não tiver um aí com essa capinha, basta você lembrar que aqui no fio ele tem uma marcação vermelha. Essa parte vai ser ligada aí para o lado da antena. Pronto, tá feita aí a conexão. E aí o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente encaixa aqui, ó, o 2531 em uma das portas USB do seu computador. E aqui a gente vai fazer a conexão do cabo USB no debugger. E aí, essa porta a gente encaixa aí em outra porta USB do seu computador. No meu caso aqui, é desse lado. Tá? Então, lembrando, você precisa ter duas portas USBs. Assim que você faz a conexão, aqui no debug tem que mostrar uma luz verde. Se tiver vermelha, basta você pressionar esse botão aqui de reset.
Se continuar vermelha, é porque provavelmente os drivers não estão bem instalados, tá? Primeiramente, então a gente faz essa instalação do Smart Flash. É bem simples, tá? É igual a qualquer software e fazer a instalação dos drivers. O próximo passo agora é a gente fazer o download de qual firmware que a gente vai utilizar. Aqui no guia, ele tem aqui embaixo o download do firmware. A gente vai abrir o software aqui Smart RF. Essa primeira opção você vai deixar como padrão. Inclusive já mostra aqui que já está conectado. Você vai selecionar qual a imagem. E aí eu seleciono esse arquivo aí, ó, .exe. Você vai marcar a opção aqui, ó, apagar, programar e verificar. E o resto você não muda nada, tá? Deixa como primário, deixa aqui marcado, aqui como fast e dá um performa. Ele já gravou e agora já está fazendo a verificação. Pronto, finalizado, tá? Vocês viram aí que é muito fácil, já está gravado o firmware. Agora a gente vai lá no Home Assistant para poder fazer a utilização do Zigbee e ver aí a forma de parear. Então já estou aqui, fiz a conexão aí do 2531 direto no computador, estou usando a extensão, tá? Mas você pode utilizar direto. Claro que, só lembrando ali que como a extensão é o ideal por causa de interferências. Então agora, aqui no Home Assistant, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente vai aqui, ó, em Supervisor e vai aqui na loja. Você vai instalar o Mosquito, que é um servidor de MQTT, que ele vai fazer a ponte, né, para que os dispositivos que estejam ali no Zigbee 2 MQTT apareçam dentro do Home Assistant. Então, já vou procurar aqui, ó, Mosquito. Tá aí, ó, Mosquito. Vou fazer a instalação. Esse Mosquito é o mesmo servidor também que você vai utilizar para integração de dispositivos Tasmota. Mas como não é o caso aqui, eu vou mostrar a configuração básica dele. Então, aqui na configuração, a gente não vai colocar nenhum login. Claro que se você estivesse utilizando o Tasmota, é interessante que você coloque um usuário e senha para que os dispositivos Tasmota se conectem aqui, tá? Mas também não é obrigatório, porque a partir aí dessas últimas versões do Mosquito, ele já pode utilizar usuários direto do próprio Home Assistant para autenticar, tá bom? Então eu não vou mudar nada aqui nas opções. Eu vou vir aqui em informações, vou iniciar aí quando você iniciar o Home Assistant. Vou iniciar. Pronto, vou dar uma olhada aqui no log. Tá aí, não deu nenhum erro, ele só fala do SSL, fala aqui de administrador, mas não tem problema nenhum, deixa desse jeito, tá? Agora a gente vai fazer a instalação do Zigbee 2 MQTT. Você vai vir em loja, por padrão ele não aparece aqui, então a gente precisa vir aqui, repositórios, e aí você vai adicionar o repositório do Zigbee 2 MQTT. Coloquei ele aqui, o endereço eu vou deixar aí para vocês, tá? Adicionei, tá aí, vou fechar, e aí se eu procurar aqui agora, eu encontro. Ele tem duas opções. Uma é a versão estável, atual, e essa aqui é a versão Edge, que é uma versão que os desenvolvedores às vezes liberam ali. Eles estão testando um dispositivo novo, eles colocam na Edge para fazer testes, tá? Então eu aconselho que, se for para produção normal, utilize só a versão estável. Tá aqui. Eu vou deixar a opção do início de arranque normal e vou mostrar aqui, ó, na barra lateral para ele aparecer aqui. A gente vai vir aqui em configurações. E se, por exemplo, quando você inicializar, ele não funcionar, não reconhecer o seu CC2531, pode ser que precise alterar essa porta aqui USB. Lembrando, tá, que se você estiver utilizando numa máquina virtual, você precisa fazer a disponibilização da porta USB para aquela máquina virtual ou Docker ali, para que ele reconheça aquele dispositivo, tá? Então, isso é algo muito comum, que às vezes a pessoa instala na máquina virtual, não vai lá nas portas USB e não habilita o dispositivo. De qualquer forma, a porta padrão geralmente é essa.
Um outro detalhe que você pode fazer alteração é trocar o tipo de log. Inicialmente eu vou deixar como um info para a gente poder ir ali acompanhando todas as atualizações, o que vai acontecendo dentro do Zigbee 2MQTT, quando a gente faz um pareamento, quando a gente reinicia. Você colocando como um info fica melhor para visualizar isso aí. Uma das coisas que você pode fazer é alterar aqui o canal. Por quê? A rede Wi-Fi e a rede Zigbee funcionam ambas em 2.4 GHz. E aí pode acontecer da sua rede Wi-Fi interferir no sinal da sua rede Zigbee. Um canal que eu acho interessante é o 24, que apesar dele ainda sofrer um pouco de interferência do canal 11 do Wi-Fi, por causa ali do tipo de onda, ele acaba sofrendo um pouco menos aí de interferência de alguns canais com a numeração mais baixa, tá? E um detalhe, você tem que ficar de olho nisso, porque dependendo do seu dispositivo Zigbee, pode ser que não funcione aí o canal 24. Isso infelizmente acontece às vezes em dispositivos de baixa qualidade, de fabricação mais simples, e aí ele não funcionar. Eu sei que isso acontece muito no canal 26. Outro detalhe, antes aqui no Zigbee 2MQTT, a gente precisava colocar qual era o servidor ali do Mosquito e qual usuário e senha. Hoje não precisa mais, porque depois de algumas atualizações do Home Assistant, passou a ser feita essa integração direta. Eu já posso iniciar. Eu vou aqui no log para acompanhar. Tá aí, ó. Ele já está mostrando que está inicializando. Sempre você tem que vir em atualização. E já deu um erro aí que ele não reconheceu o meu dispositivo. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou remover ele aqui. E vou plugar de novo para ver. Ó, agora ele ficou com o LED aceso. Pronto, já fiz aqui a correção. É só mesmo o USB que estava mal encaixado. Então, o que a gente precisa agora? Vir aqui no Zigbee 2MQTT da barra lateral. E tá aí. Essa é a interface aí dele. Então, eu já estou com alguns sensores aqui para a gente mostrar como que é simples o pareamento deles aqui no Home Assistant. Primeiramente, né, a gente tem aqui, ó, onde ficam todos os dispositivos, tem um dashboard, tem algumas outras opções que eu vou mostrar. Aqui no final, eu tenho um solzinho e se eu pressionar, ele fica em modo noturno. Para poder fazer o pareamento, é muito tranquilo. Tem aqui essa opção, ó, permitir join, você vai clicar e aí ele vai ter um tempo de 255 segundos para procurar novos dispositivos. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, um sensor de vazamento de água da Blitzolf. Tá aí. Vou aqui de uma vez no log e ele vai mostrando tudo que está acontecendo. Aqui, por exemplo, ele mostra, ó, o dispositivo foi anunciado, para mostrar aqui que está sem água, né? Então está falso. E ele vai mostrando várias informações. Se eu vier aqui em Devices, daqui a pouco ele vai aparecer aqui, porque ele já está fazendo a entrevista. Posso procurar outros. Por exemplo, aqui tem um sensor de porta e janela da Tuya. Tenho aqui, ó, um sensor de movimento da Acara. Vou colocar aqui no log de novo, ó, que é o sensor de temperatura e umidade. Um sensor de presença, esse aqui é da Eolink. Um botão de ação aí da Sonoff. E aqui a gente vai vendo no log que está sempre aparecendo aí, ó, dispositivo anunciado, dispositivo anunciado. Significa que ele já está fazendo a entrevista, né, para reconhecer qual é esse dispositivo. Então tá aqui, ó, se a gente passar o mouse aqui, a gente consegue visualizar um sensor de porta. Aproveitei e coloquei um plug de tomada, um sensor de vazamento, um botão de ação aí da Sonoff, um sensor de presença da Acara, um Sonoff Basic, um sensor de temperatura, no caso está mostrando a foto com display, mas é esse aqui, ó, sem display, tá? E um sensor de presença da Sonoff, no caso é o da Eolink, mas é o mesmo chipset. Quando a gente entra em qualquer um desses dispositivos, por exemplo, aqui o sensor de porta, que eu já até mudei o nome, mas eu vou mostrar como é feito, é o seguinte. Você tem aqui, ó, o tipo de dispositivo, então eu tenho ali, ó, End Device, que é um dispositivo que não faz repetição de sinal. Em contrapartida, eu vou mostrar aqui o Sonoff Basic Zigbee, né? Ele tem aqui o tipo, ó, como um roteador, que ele faz repetição. Esses dispositivos são muito importantes aí na sua malha Zigbee.
E aqui em dispositivos, a gente tem várias opções. Vou pegar de novo aqui o sensor de porta. Se você vier aqui em Exposes, tem ali o contato, né? Tá mostrando aqui como aberto. Então vou fechar para mostrar que está funcionando, ó. Pronto. Tem aqui, por exemplo, o nível de bateria e o sinal. E tem várias outras opções aí que vale a pena depois vocês darem uma olhada. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque senão o vídeo vai ter 1 hora. E aí cada um tem sua particularidade. Por exemplo, plug de tomada. Se eu vier aqui em Exposes, ó, ele mostra o status para ligar e desligar o plug. E aí tem aqui o monitoramento energético dele, qual o status que ele vai voltar ligado ou desligado. Se eu vier aqui em Dashboard, ele mostra só alguns, tá? Ele não mostra todos, eu não sei por que isso acontece. Inclusive, eu vou mostrar como que a gente pode renomear esse dispositivo. Se você vier aqui em Devices, você clica nele, aqui embaixo tem um lapisinho, né? E você coloca o nome. Então, vou colocar aqui, ó, sensor, temperatura, umidade. E é interessante que você marque essa opção aqui, ó, para que ele atualize a entidade lá no Home Assistant. Então, eu vou marcar e vou salvar. Pronto. Aqui a gente tem o mapa da sua rede Zigbee, vou mandar carregar. E aí a gente consegue visualizar o quê? Aqui é o 2531, né, o hub. Tem os dispositivos conectados nele. Nesse caso, o que está em verde são dispositivos endpoint e os em azul são conexões de dispositivos repetidores de sinal. Todas as conexões tracejadas são dispositivos que estão conectados nos repetidores de sinal, tá? Isso às vezes pode mudar, porque às vezes eles vão checando o sinal, estiver muito ruim, ele pode às vezes mudar para outro repetidor, até que a malha fique estável. Outro caso que pode acontecer é que às vezes aparecem dispositivos desconectados, né, voando aqui em torno da malha. Isso aí é porque às vezes entra em stand-by ou às vezes perde a conexão com o repetidor deles. Em alguns casos eles continuam funcionando normal, porque sempre vai refazendo essa conexão, mas se sempre estiver acontecendo, é interessante que você faça o pareamento deles de novo, tá? Então agora vamos no Home Assistant para ver esses dispositivos ali no sistema. Você vai vir aqui em configurações, em dispositivos. E aí vocês podem ver que eles não estão sendo mostrados aqui, ó. Por quê? A gente precisa de uma integração do MQTT para o Home Assistant. Se vocês perceberem, eu já tenho uma notificação aqui, ó, que ele mostra que descobriu novos dispositivos. Se eu mandar checar, ele mostra que aqui, ó, já tem o MQTT. Então eu vou configurar, deixo marcado ativar descoberto e vou enviar. Feito com sucesso, muito rápido, né? Eu vou terminar e tá aqui, ó, ele já mostrou 8 dispositivos Zigbees e 39 entidades. Bem interessante, né? Se eu vier em dispositivos, e os nomes, ó, esses eu não renomeei, né? E esses aqui já estão renomeados. Se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, no sensor de porta, ele já criou aí a entidade do percentual da bateria. Aqui mostrando que ele está fechado, ó, se eu abrir, pronto, já mudou. E aqui entidades, né? Olha o tanto que já aparece. Isso é porque cada sensor ele tem várias entidades. O sensor de temperatura tem temperatura, umidade, bateria e outros. Então, por exemplo, aqui eu vou em dispositivos, pego aqui o plug de monitoramento energético, ó, ele cria várias entidades. Você depois pode, claro, vir aqui e criar cards para adicionar esses dispositivos. Por exemplo, eu pego aqui, ó, por entidade e aí seleciono sensor de movimento, vazamento de água, aqui a iluminância daquele sensor da cara, se teve movimento, temperatura e por aí vai. Vou continuar aqui, vou salvar, pronto. Eu já tenho as informações aí na interface do meu Home Assistant. E lembrando, claro, que a entidade aqui, ó, você pode vir e renomear do jeito que você quiser também, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e que a partir de agora vocês consigam aí utilizar dispositivos Zigbee no seu Home Assistant. Abraço, galera. Até mais e tchau.